Educador Entrevista. Estou aqui na companhia da Rose Belga. Nós estamos falando um pouquinho da apresentação, né, de hoje à noite no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani. Somos Nós, Temos Voz, 19h30, espetáculo gratuito para todos. Você falava dessa mistura, né, que o espetáculo tem com a contribuição. Então, quem for assistir vai ver um pouco de quê? Vai ver um pouco das linguagens que são abordadas ali, artes visuais, tecnologia, vai ver um pouco de movimento, porque a dança também entra, e artes cênicas, né, que acaba abarcando tudo isso. São cenas que se entrelaçam numa linguagem, numa expressão metafórica, em que eles expressam visualmente alguns temas que eles elencaram como de muito interesse deles. Por exemplo, sonhos, o amor, a depressão, a preguiça, as relações embaraçosas e intempestuosas da vida deles e o desejo de ser visto. E de ocupar um espaço. Nós encaramos o adolescente como um ator social, né? Então ele faz parte da sociedade, ele tem um lugar e esse lugar precisa ser garantido. Então eles estão trazendo isso, eu estou aqui. Perfeito. E é interessante pensar nisso, né? O quanto que se integra, né, essa questão prática dessa, podemos dizer assim, soma, né, de emoções, de ações que estão ligadas à adolescência. Sim. Né? Acho que por isso também tem uma temática tão variada aí. Sim. E assim, como eu disse, a abordagem transdisciplinar, nessa trança de saberes, nós somamos a psicologia, o psicodrama, a assistência social, a educação, a cultura da comunidade que ele vive, além das linguagens que eu já disse. Então, é multidiverso, né, o cenário. Sem dúvida. Até porque essa questão da fase da própria adolescência mesmo, de buscar caminhos, de se conhecer, de se encontrar. Então, acho que deve ser uma experiência muito rica para todos eles, nesse ponto de refletir sobre o processo. Porque muitas vezes a gente passa pela adolescência sem refletir dessa avalanche aí que é a adolescência. Né? Nesse projeto eles têm essa oportunidade, e é uma oportunidade que é amparada. Ela está segura, porque tem uma equipe preparada para esse acolhimento e para essa provocação, né? Uma equipe formada por uma artista visual, que também é arquiteta, um professor de dança, que também é educador, uma assistente social, que também é mediadora de conflitos, né? Uma psicóloga que é gestora de projetos, né? Uma mistura também na equipe. Perfeito. E é interessante também, né, pensar o quanto a contribuição deles gera, né, esse espetáculo, até no sentido prático, assim, eles já desfrutam desses profissionais, mas eu acho que às vezes vocês mesmos se surpreendiam com as propostas e o resultado final. O conteúdo é deles. Tudo que vai ser visto na performance é deles, é do universo interno deles. Então é uma surpresa para nós, sim, e nós aprendemos muito com eles. É uma troca profunda mesmo. E o projeto lá, né? A gente estava falando um pouquinho do funcionamento. Quantas vezes por semana eles se encontram? 2 vezes por semana, 2h30, e a equipe 1 vez por semana, porque o projeto vai sendo construído passo a passo. Nós vamos entendendo o grupo e criando as novas possibilidades a cada semana. Perfeito. A gente falou da faixa etária, né? Dos 12 aos 18. Isso foi barreira? Porque às vezes... Isso foi desafio, uma faixa etária múltipla também, né? Muito variada. Um adolescente com 12 anos é muito diferente de um adolescente de 18 anos. Mas foi bacana perceber a interação entre eles e a abertura para irem se acolhendo conforme o trabalho foi acontecendo. Eles foram compreendendo o movimento de cada um dentro do momento que estava vivendo na adolescência, e isso é muito necessário. Nós temos um cruzamento de gerações também. Na própria equipe tem um cruzamento de gerações, e na vida tem cruzamento de gerações toda hora. Se eu não conseguir interagir entre os pares da minha fase de desenvolvimento, como que eu vou me interagir com outras fases, né?
E a gente percebe também isso, né? A questão de também dos mais velhos se identificarem com os mais novos, né? Porque passaram por esse processo, trabalhar a questão da própria paciência. Né? Muito, eles falaram isso. Nós fizemos uma prévia de fechamento com eles, eles falaram, o que você mais aprendeu? Vários falaram, ter paciência. Exatamente, né? E os caminhos das artes ajudam muito nisso, né? Nessa reflexão. As artes são fundamentais. Sem a arte, falta ar. Na companhia da Rose Belga, né? Uma das responsáveis, né? Sim, por toda essa produção, né? Até porque não se faz arte sozinho, né? Sempre coletivo. Nada se faz sozinho nessa vida, né? Nada. Natália aqui parabenizando pela iniciativa, pelo tipo de projeto. Ela fala exatamente dessa experiência transformadora que esse tipo de projeto traz, não só para os adolescentes, mas para todos os envolvidos. Sim. As famílias também, elas estiveram presentes na primeira apresentação e foi muito bonito de ver. Várias pessoas se emocionaram muito. É como se fosse um espaço de troca do filho com os pais ou com as pessoas da família, em que eles puderam se ouvir de uma outra maneira e ficaram muito impactados. Saíram todos com os olhos brilhando. Foi muito bonito de ver isso. Perfeito. Até porque muitas vezes acho que os pais não têm essa noção dessas potencialidades. Não né? tem. Os próprios adolescentes não tinham. Eles mesmos se surpreenderam com eles, de serem capazes de subir ao palco e se colocar daquela forma bonita, transformadora para eles também, de se verem daquelas formas. Eles falaram isso, que eles saíram se sentindo poderosos. Quanto tempo de duração o espetáculo? No máximo 1 hora. Perfeito. Tem alguma classificação indicativa ou para todas as idades? Não, é aberto ao público, inclusive as crianças que foram gostaram bastante, mas ficam encantadas. Então já fica a dica aí para as famílias, né? Olha, programação de férias, né? O pessoal já está com as crianças em casa, né? Leve ao teatro, né? O pessoal tem ido muito todas as noites à praça aí para ver a decoração de Natal, né? Um extra aí, né? Vai, passa pelo teatro, assiste. Começando às 19h30, né? Tem tempo depois de ir para a praça com as crianças para prestigiar aí, né? Ronaldo também parabenizando, né? Diz que sabe dessa diferença que esses projetos proporcionam. Teve um sobrinho, né, que passou por um processo similar e que foi de fato transformado por um projeto cultural. Que ótimo, é isso mesmo. Lá vocês estavam falando, né, desses 9 meses de trabalho aí, dessa gestação, né, junto aos adolescentes, com toda essa ação multi e transdisciplinar. E o Rafael perguntando, né, e na hora que decidiram montar, porque isso não era do projeto, né, isso foi um extra. Não, fazia parte do projeto. Nós fizemos um projeto Pocket o ano passado, de 4 meses, né, um piloto, com essa intenção. E fizemos uma apresentação também, com 4 meses nós conseguimos fazer uma performance, teve um resultado muito significativo. Os adolescentes são ainda vinculados a gente, eles voltaram na entidade nesse ano no começo, para nos dizerem o que aconteceu com eles, e os resultados que eles trouxeram foi além das nossas expectativas, porque até mesmo quem prestou vestibular veio colocar que a redação foi mais facilitada, porque ele conseguiu se expressar na redação, porque tinha trabalhado a própria expressão no projeto, mas uma coisa que a gente não consegue fazer esse link, né? Como que ele faz esse link? Porque para ele conseguiu traduzir o que ele pensava na escrita, que é uma coisa que a gente nem focou no projeto. A gente foca na expressão, mas não nessa. E ele fez essa relação de benefício com o projeto. Então, sim, a gente já propôs pensando na performance. Porém, a gente fica muito mais tempo no processo de trabalho com o grupo, no desenvolvimento da potencialidade do adolescente, do que na criação da performance. A criação é um resultado. Sem dúvida, sem dúvida. Também é interessante pensar, né, o que vai ter de transformação no depois, né, que é aquilo que a gente nem imagina, né, que eram isso, né, jovens tímidos que não tinham uma questão de interesse artístico, que aí depois desenvolvem, né, tem a questão também do próprio encaminhamento, né, de, olha, eu gostei, eu quero continuar fazendo isso. Sim, alguns do ano passado que voltaram, uma delas montou um grupo de música, pessoas interessadas em música para movimentar o cenário musical da cidade, olha que bacana.
Alguns voltaram para o projeto esse ano porque queriam experimentar novamente o processo. Né? E outros foram colocando outras coisas. Essa questão da timidez apareceu muito também. Não conseguia falar o que eu penso, não conseguia nem abrir a boca. Agora isso é tranquilo. A Rose e o Carlos Eduardo também parabenizando pela iniciativa e pelo projeto. E pergunta, né, se vocês não têm ideia de expandir isso para a região. A vontade é muita. Ideia também a gente tem. Nós enfrentamos a dificuldade que todo trabalho com arte enfrenta e trabalho social enfrenta, que é a questão da verba. Mas a gente conseguindo parcerias e apoios, por que não? E hoje e mesmo para desenvolver, né? Que de repente não levar esse, mas desenvolver em alguma outra cidade, sim, temos disponibilidade para isso. E é interessante também, né, pensar o quanto existe carência, né, e carência até nessa parte mesmo do desenvolvimento. A gente percebe que muitas vezes faltam pessoas para articular essa parte burocrática dos projetos, estruturar e etc. Que é bem cansativa, né, exigente, com muitos detalhes. Porque é uma parceria com o poder público, a verba pública ela tem toda uma tramitação, esse é o meu papel, formatar o projeto, conceber a ideia é uma delícia, que é a parte da criação da semente, mas depois trazer ela para a manifestação, passa por toda essa parte burocrática, né, do papel mesmo, da documentação. Mas é necessário e nós fazemos, a gente entende e é difícil mesmo quem faça. Também é interessante pensar, né, nessa questão dessa rotina dessa construção, né? Porque cada local tem uma característica específica, os projetos têm que se adaptar, se encaixar àquele público, né? O projeto ele precisa de ser personalizado, não tem como reproduzir um projeto. Você pode pegar as bases do projeto, a metodologia sim, ela é reaplicável, mas o contexto muda tudo. Os temas, quem são essas pessoas, qual é a cultura desse lugar, qual é a história dessa cidade, é outra coisa. E é isso que faz o projeto tão bonito e tão gostoso de fazer também. Sem dúvida. Rose, eu queria que você fizesse o convite, então, para todos que estão nos assistindo para o espetáculo. Fique à vontade. O projeto Somos Nós, Temos Voz fará uma única apresentação hoje na cidade de Batatais, a minha cidade raiz. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse cenário e quero convidar todos vocês para estarem lá conosco, prestigiando os nossos adolescentes, que são os nossos protagonistas, e a voz deles que está sendo mostrada hoje, a vida deles que está sendo exposta. Isso é muito significativo para eles e para nós também. Venham conosco. É isso aí, 19h30, gratuitamente no Teatro Municipal. Querida, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada, o programa está sempre de portas abertas. Obrigada a você pela oportunidade.